No vídeo de hoje, pessoal, eu quero falar um pouquinho sobre o vídeo passado. No vídeo passado eu mostrei um pouquinho de como começou meu tratamento com relação a essa doença chamada psoríase, que é uma doença na pele, né? E eu quero contar como foi para mim chegar lá e por que eu estou falando isso, né? Se esse não é, vamos dizer assim, literalmente um tema do canal, mas é algo que se passa na minha vida, eu queria falar com você, mostrar para você, e é lógico, também quero fazer uma contribuição bíblica com relação a tudo isso que está se passando. Na verdade é assim. Então o que ocorre? A psoríase, ela na verdade ela é uma inflamação sistêmica e crônica, né? Ela é autoimune, ela causa vermelhidão, ela causa algumas descamações, né? Se você estudar por aí, tem vídeos que você assusta, porque tem vários níveis. Né? No meu caso especificamente, eu tenho uma descamação no couro cabeludo, certo? Então, mas ela pode acontecer no couro cabeludo, no cotovelo, em alguns outros lugares do corpo, ou em boa parte do corpo também, tá? Então assim, segundo a medicina tem cura? Não. Segundo a medicina não tem cura. Então assim, é algo que você aprende a conviver, né? Ninguém sabe dizer ao certo assim, de onde ela surge só de uma coisa, são um conjunto de fatores na maioria das vezes. A minha médica diz assim, perguntou, alguém na sua família tem? Eu falei, não que eu saiba, né? E então ela falou assim, pode ser que alguém tivesse, você não sabia, ou ela pode ter sido gerada de alguma outra circunstância, né? Então assim, o estresse, o dia a dia, as aflições, ela agrava, ela pode causar coceira, ela só não é transmissível, você não transmite pegando nem nada nesse sentido, né? E eu fui diagnosticado então com a psoríase já tem alguns anos, então, mas até então a psoríase ela simplesmente me fazia o quê? Ela trazia apenas uma descamação no meu couro cabeludo. Então assim, eu tive que aprender a conviver com ela, deixar de estressar por qualquer coisa, tentar me manter calmo, tranquilo. Isso também reflete na sua alimentação, tem alimentos que você vai sacando que não faz bem e que acaba irritando ela. Eu lembro que andava de moto e andava muito de moto, aquele aspecto do capacete da moto esquentando na minha cabeça, que me causava um incômodo também. Assim como também, por exemplo, banho quente ou ficar estressado demais, ela descama e no meu caso ficava vermelho, é o que mais dava visível aqui e atrás das orelhas, mas em algumas partes da cabeça também tem, né? Então já tem um tempo que eu tinha ela, que eu tenho, né? Que eu descobri que tenho psoríase e eu aprendi a conviver. Não adiantava nada shampoos, óleos e coisas assim, né? Inclusive, até para chegar nesse diagnóstico, queridos, falo para você, foi uma peregrinação, diagnósticos errados, o médico não sabia o que era, fiquei muito tempo perdendo tempo com aquilo, e até que finalmente eu descobri. E aprendi a conviver com ela. Então, nesse processo todo, eu fui sabendo o que dava certo para mim, o que não dava, o que eu podia fazer e o que não podia. Tá. Mas há cerca de mais ou menos um ano atrás, ela evoluiu. Eu costumo brincar que essa é uma evolução que eu não gostei, né? Ela evoluiu no sentido de que ela é uma psoríase e agora ela passou para uma artrite psoriásica. A artrite psoriásica seria então uma inflamação das juntas e de todas as juntas, né? Ela também ataca as unhas, né? Parecendo que fica como a unha se ela tivesse fungos. Né? E você pode tratar com tudo quanto é coisa, querido. Eu passei tudo quanto é coisa que você imaginar na unha, porém não deu certo. Até que eu fui de novo, caminhei de novo, até chegar num resultado e que era uma evolução da psoríase. E nesse caso agora para artrite psoriásica. O que ocorre? Como ocorrem inflamações nas juntas, eu há cerca de mais ou menos um ano atrás, quando eu voltei de férias, foi até engraçado, teve um dia que eu achei que eu tava com tanta dor nas costas, fui deitar e era horrível dormir, difícil demais. Fui até o médico porque eu achei que eu tava com pneumonia, na minha cabeça eu tava com pneumonia, porque eu tava com muita dor nas costas. E fui ao médico, né, aí não era pneumonia, não tinha nada, falou, cara, você não tem nada? Como o médico disse então que eu não tinha nada, voltei para casa,
Porque quando você vai no médico é engraçado, você vai esperando que o médico fale que você tem alguma coisa, quando você está sentindo algo pelo menos. Tá, e aí, olha só como é interessante. Como é uma doença de pele, eu não associava isso. Você mora na avenida aí, ó. Olha o barulho. Eu não associava isso a psoríase, né? Essa dor literalmente, né? Até que um dia eu falei assim, cara, eu vou numa reumatologista. Então eu fui na reumatologista. Fui numa reumatologista, primeira que eu fui, ela não falou da psoríase, né? Eu tava com um dedo inchado, doendo muito. Ela me passou um remédio, falou, esse remedinho aqui, se não ficar melhor você volta, só assim. Eu tomei o remédio que parece que você já tomou café quente, queimou tudo a boca, uma coisa quente. Eu tomei aquele negócio quente e parecia que eu tinha comido alguma coisa que não caiu legal, cara. E eu tomei aquilo lá, eu falei pra minha esposa, eu não vou tomar mais esse negócio mais não. Ela falou, toma, você já tá tomando mesmo, comprou já o remédio, toma. Eu tomei. Falei, você quer saber de uma? Eu vou pra academia, mesmo com muitas dores. Eu ainda assim fui pra academia. Quando eu comecei a fazer academia, e eu notei uma coisa, eu perdi massa muscular, fiquei muito magrinho. Eu fui pra academia e eu comecei a melhorar, diminuir as dores. Comecei a fazer alongamento em casa, melhorei a minha alimentação, mas quando eu levantava da cama, eu costumava dizer, parecia uma tábua. Cara, doía tudo, tava tudo rígido, minhas juntas todas doloridas e tal. Falei, cara, não posso ficar assim. Eu tenho que ir no médico, eu tenho que fazer alguma coisa. Naqueles dias, e aí eu vejo a mão de Deus. Naqueles dias a minha esposa falou assim, olha, ela entrou num emprego novo, falou assim, ó, eu vou fazer um plano de saúde, lá vai ter um plano de saúde lá na empresa, que não vai ficar caro, e não vai ter carência. O que você acha de a gente fazer? A princípio eu falei, não, faz para você, faz para as crianças. E aqui vai a primeira dica. Maridos, ouçam as suas esposas, elas sabem do que estão falando. Eu peguei e fiz, ela pegou e acabou fazendo e fez para mim. E logo eu fiquei um pouco pior ainda do que já estava. Comecei a sentir mais dores ainda. Falei, não é possível, vou ter que ir ao médico. E aí ela falou assim, eu vou marcar um médico para você, um outro reumatologista. Mas de novo, eu falei, ó, só não marca naquele que eu já fui, que não deu certo. Ela marcou, eu fui. Quando eu cheguei lá, eu comecei a falar para a médica, porque ela nunca tinha visto a minha cara, nem mais gordo, nem mais magro, nem mais nada, né? Então nessa coisa de contar a minha história para ela, porque ela nunca tinha me visto, né? Eu acredito que é assim que a gente deve se comportar com os médicos, né? Para o médico saber de fato quem você é. Ela ficava me cortando, ela não deixou eu falar. Mas aí eu fui não gostando, mas eu já estava lá, né, e tal, aí consultei, ela falou, vou te pedir uns exames, a partir desses exames a gente vai saber, mas está com cara de que ela evoluiu para uma artrite psoriásica. E eu saí de lá, falei, não sei se eu vou fazer esse exame não, eu não gostei dessa médica, não saí insatisfeito, sabe? Cheguei em casa, novamente minha esposa falou, mas já foi ao médico, você já gastou uma consulta, ela já pediu o exame, o que custa? Vai lá e faz. Eu fiquei com aquilo, falei, marca pra mim que eu vou lá fazer. Sabe aquela coisa de quem não quer fazer? Tipo, aí ela marcou, eu falei, agora eu vou fazer, né? Peguei e fui fazer o exame. E era uma ressonância. Fez um pedido de uma ressonância magnética, né? Você tem que entrar naquela máquina, aquele negócio todo. Beleza, eu fui fazer. E aí que está o X da questão. Geralmente esses exames, quem já fez esse exame sabe o que eu estou falando, tem que usar um negócio chamado contraste. No caso, a minha médica não tinha pedido o tal do contraste, que é uma coisa que coloca no organismo da gente, que dá o contraste, literalmente, para eles poderem ver lá o exame lá. E quando eu fui, a médica não pediu contraste, e aí é uma coisa que você, na hora do exame, tem que autorizar, e eu não autorizei. Falei, se o médico não pediu, por que eu vou fazer? Chegando lá, e aí se atente para o que eu vou te dizer agora. Chegando lá, a enfermeira falou, mas por que você não vai colocar o contraste? Né? Porque o contraste é bom para o médico realmente ver o que vai fazer. Eu falei, eu vou fazer para psoríase. Porque a médica está suspeitando que ela evoluiu para uma artrite psoriásica. Ela falou, vou falar um negócio para você. O meu pai tem psoríase, eu tenho psoríase e a minha irmã tem psoríase. Olha para mim. Você acredita que eu tenho psoríase? Olhei na cara dela.
Não sei se pela cara dá para identificar. Eu falei assim, não. Ela falou, pois é, mas eu tenho. O meu pai, eu nunca tinha visto meu pai de bermuda ou sem camisa na vida. Nós já fomos em todos os dermatologistas, em todos os médicos que você imaginar aqui na região e ninguém deu jeito. Mas eu achei um lugar que levou ele a um tratamento e agora o meu pai tem uma pele muito linda. Ela até falou assim, a pele do meu pai é mais bonita que a sua. Eu falei, sério? Na hora eu fiquei naquilo, eu falei, caraca. Falei, então você vai me dar o nome dessa médica que eu vou lá. Quando eu falei, eu vou lá, ela falou assim, eu vou te dar um cartão então dessa médica. Ela falou assim, mas você não quer voltar no seu médico? Eu falei, não gostei do médico, não quero voltar. Sabe aquele negócio que você embirrou, você não quer mais? Então, ela falou, então vou te dar o cartão, só que eu vou te dar uma dica. Leva todos os seus documentos e você vai nesse médico, essa médica é muito boa. E ela pode te encaminhar certinho um tratamento. E aí vai ser ótimo para você. Inclusive, tem muita gente que ela já encaminhou, inclusive o meu pai, que é um caso, que foi para a chamada farmácia de alto custo. Porque esses medicamentos são muito caros. Esses medicamentos são de 8 a 11 mil reais, 5 mil reais. É muito caro por dose. Então ele tá lá e hoje ele vive uma vida normal. Ela falou assim, eu nunca vi meu pai tão feliz. Quando eu saí de lá, depois de ter feito isso, eu falei, Deus, foi aqui que o Senhor me mandou vir. E a palavra do Senhor diz que quem tem ouvidos, ouça. E aí, saindo de lá, eu já liguei naquela médica, marquei o exame, chegando lá ela foi olhar e foi engraçado. Foi um dia do jogo da Copa, foi uma goleada, não lembro quem estava jogando. E aí eu tava todo animado lá, assistindo o jogo lá, e ela me chamou na hora que ela abriu a porta, e olha como muda a impressão e o tratamento das pessoas. Ela falou assim, você nem queria vir, né? Você queria assistir o jogo. Eu falei, acertou. Ela falou, mas não tem outro jeito, tem que chamar você agora. E eu entrei. E eu falei assim para ela assim, é aqui que me falaram que é o caminho das pedras. Ela riu e falou, quem falou? E eu contei a história, eu fui enfermeira, assim. Aí ela falou, o pai dela trata comigo, ela trata comigo, a irmã dela trata comigo. E aí ela olhou todos os meus exames e falou, cara, tá feia essa situação. E eu comecei a rir, ela falou na minha linguagem, para outros poderia ser até que não tinha sido legal, mas também foi ótimo. Eu comecei a rir e conversei com ela perguntou toda a história, como aconteceu, como foi até para eu chegar lá. Para resumir um pouco, e aí eu vou chegar lá naquele vídeo passado aqui do canal, mostrando a minha primeira infusão, né? Então ela disse que se eu já tinha usado outras coisas, o melhor era aquilo, pediu outros exames para complementar e realmente verificou que o meu caso era esse e que a saída melhor era eu tomar uma injeção, chama-se Infliximab, e ela leva 2 horas para que eu possa tomar. E na veia, né? Eu fico lá 2 horas para tomar a cada 8 semanas. E literalmente acabaram as minhas dores. Totalmente. Foi como tirar com a mão. Então, eu quero que você preste atenção em tudo que eu te disse. Tudo isso eu estou te contando para chegar até aqui. Jó 42. Aqui minha Bíblia. Jó 42, no verso 5, diz bem assim. Meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram, ou os meus olhos te veem. Você pode ver o agir do Senhor em todas essas coisas? Desde lá, da primeira médica, aí fui vendo sendo cabeça dura, minha esposa me orientou, o agir de Deus. Você vai caminhando e a gente tem que ver que o Senhor ele vai fazer algo por nós. Se você já leu o livro de Jó, eles ficam debatendo entre ele os amigos, debatendo, depois Deus fala e Jó, coçando a sua pele com um caco de telha dentro do buraco, diz, os meus ouvidos, eu já tinha ouvido falar do Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Então eu quero dizer para você o seguinte, de repente você pode achar que isso não é um testemunho, porque eu não falei de cura, eu não falei nada de cura, eu falei de um tratamento que me tirou as dores. Então eu usei o médico e uso o remédio. E eu quero dizer para você que com remédio ou sem remédio, Deus é Deus. O Senhor não mudou, o Senhor continua o mesmo. A maneira que o milagre possa acontecer, ele pode vir de várias maneiras. Então,
tudo contribuiu. E a palavra do Senhor diz assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Em todo caso, isso vai contribuir para a minha vida. E o que você está passando vai contribuir também para a sua vida. Você já parou para pensar, prestar atenção que, por exemplo, se eu for ajudar alguém que tenha psoríase, eu tenho como ajudar, eu tenho alguns conhecimentos para que a pessoa possa chegar até esse ponto de ter um bom tratamento ou um tratamento adequado. Só quem passou por depressão consegue literalmente entender alguém depressivo. Só quem passou por determinadas coisas sabe entender literalmente como é aquilo. Só quem teve pais separados sabe entender literalmente que não ter um pai ou uma mãe que vivam juntos na mesma casa, no mesmo lar. Então, o Senhor tem nos preparado para algo. E eu quero dizer uma coisa para você que de repente foi diagnosticado com alguma coisa e que o crente tem muito disso, de dizer assim: eu não vou tomar remédio, eu não aceito. Queridos, com ou sem remédio, Deus é Deus. Deus é Deus com remédio e Deus é Deus sem remédio. A hora que Ele determinar que nós não precisemos mais tomar esse remédio, nós não tomaremos. Mas enquanto esse dia não chega, tome seu remédio. Seu remédio, seja feliz. Viva da melhor maneira possível e adore ao Senhor. Então, em todo caso, Deus é Deus e Ele tem nos guardado. Se nós podemos hoje dizer algo, como o profeta disse: Ebenezer, até aqui nos sustentou, nos guardou o Senhor. Então é até aqui, queridos. E até que as coisas mudem segundo a vontade e o propósito dele, elas irão mudar. Mas seja grato ao Senhor. Amém? Semana ainda eu vou ter mais uma infusão. No começo são 3 e depois a cada 8 semanas eu vou compartilhar aqui com você. Então esse é o meu testemunho, essa é a jornada até aqui. E eu posso dizer seguramente para você que até aqui o Senhor me sustentou e o Senhor sustenta você também, né? Então, não deixe de deixar o seu like, manda para o grupo da família, manda para o grupo da igreja um vídeo desse, manda para a maioria das pessoas que você conhece, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações ali também, né? E sempre eu gosto de frisar que é muito legal. Gente, é totalmente de graça. Não custa nada. Beleza? Então, esse é o canal Eu e a Palavra. Eu sou Marcelo Silveira e tamo junto. Até a próxima.